Hoje trago-vos um MyPix sobre documentários. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje trago-vos finalmente mais um MyPix. O MyPix, para quem não sabe, é um vídeo onde eu falo de 4 filmes, 4 séries, 4 documentários, por exemplo. Filmes e séries de determinado tema que eu quero recomendar porque vi e, portanto, este é um quadro que eu gosto muito de fazer aqui também no canal, é recente e, portanto, hoje trago-vos 4 documentários da Netflix que eu vi muito recentemente e que quero partilhar com vocês para que vocês também possam ver se quiserem. Vou falar-vos de 2 séries de documentários e vou falar de 2 filmes documentários. Portanto, espero que gostem e vamos lá então aos documentários. Vou começar então por vos falar de um filme documentário. Este até foi um dos últimos que eu vi e é o documentário que se chama Deep Web. Este documentário eu confesso que já me chamava a atenção há algum tempo. Para quem não sabe, eu gosto muito destas coisas das novas tecnologias e da internet. Fascina-me um bocado este mundo, porque eu acho que é o mundo onde nós vivemos e é o mundo para o qual nós caminhamos e convenhamos, o futuro passará então pela internet e por tudo aquilo que ela nos pode oferecer. Este documentário fala-nos então da Deep Web, que para quem não sabe é uma camada muito obscura da internet, como se fosse, estão a imaginar as camadas da Terra, é uma das últimas camadas da Terra, que é uma camada que só é acessível para quem conhece muito bem de códigos de internet e programação e essas coisas todas e, portanto, quer mesmo explorar esse lado. E é um lugar da internet que é muito difícil de detectar pelas autoridades e pelo comum dos mortais. Portanto, é difícil acesso e por isso é utilizado por muitas empresas, organizações, governos para guardar dados e para fazer algumas operações clandestinas que ninguém pode saber. E este documentário vai então versar-se sobre um homem que supostamente, eu não posso dizer que foi ele porque até à data ainda não existem provas de que foi ele o criador, que criou então um site nessa Deep Web, utilizando dois programas que se utilizavam para programar essas coisas. Um deles seria o Bitcoin, portanto, um dos programas que cria o dinheiro virtual tão famoso hoje em dia, que tem gerado polémicas e milionários por aí fora. Ele criou um site e basicamente esse site serviu para formar uma comunidade e dentro dessa comunidade, tinha como, e pelo menos a ideia dele, era a filosofia de que os governos e as empresas e tudo mais não tinham que ter direito de acesso aos nossos dados e, portanto, nós teríamos que poder fazer compras na internet de forma livre, sem que ninguém soubesse o que estávamos a comprar, por que estávamos a comprar, com que dinheiro é que estávamos a comprar e, portanto, seria uma forma livre, fácil e independente de fazermos compras e até conversarmos online. Essa comunidade tinha a parte da comunidade em si, onde as pessoas falavam, interagiam e criaram mesmo esse espírito de comunidade, e tinha o outro lado que era de venda de droga. E, portanto, foi um dos sites que mais vendeu droga de forma clandestina, vamos dizer assim, porque ninguém sabia muito bem de onde é que ela vinha, como é que ela entrava no país e depois, posteriormente, como é que ela então chegava aos seus destinatários. E era basicamente como se fosse um eBay, vamos dizer assim, mas de droga. O problema, e quando esta venda de droga começou a crescer, foi que o governo americano decidiu então, está aqui alguém a tentar fazer algo diferente que nós não gostamos e, portanto, vamos acabar com isto tudo já. E acabaram então por chegar ao protagonista desta série, deste documentário, que não é bem o protagonista, mas que acabou então por ser preso e acusado de imensas coisas e está neste momento condenado à prisão perpétua. Ele inclusive foi condenado por tentativa de homicídio, planeamento de homicídio, portanto, coisas que efetivamente nunca existiram, que são fundadas apenas em palavras e expressões e em expectativas, mas que nunca ocorreram, e portanto ele está condenado à prisão perpétua muito por causa disso também, porque, enfim, sistemas judiciais norte-americanos que são muito difíceis e que provocam muita coisa. Eu confesso que estava a esperar um bocadinho mais deste documentário. Ele é muito superficial, ele aborda muito superficialmente tanto o site como depois o próprio caso jurídico que ocorreu com o suposto dono deste site. Eu confesso que me soube a pouco ambas as partes. A parte do julgamento, porque na altura ninguém de certeza que pôde filmar e pôde ter acesso a mais coisas deste caso jurídico. E a primeira parte porque me soube a pouco perceber melhor esta coisa da Deep Web e como é que se chega lá e para o que é utilizado hoje em dia, quais os benefícios, quais as vantagens.
Mas eu acho que levanta uma questão muito fundamental este documentário, que é esse facto, o facto da privacidade, do sigilo, coisa que hoje em dia nós não temos. E é engraçado que eu vi este documentário agora que saiu a nova lei de proteção de dados, e se vocês receberam na vossa caixa de correio, nos vossos e-mails, imensos e-mails sobre proteção de dados e proteção de dados, é porque saiu agora uma nova lei. Eu acho que muito por causa também desta questão do Facebook. Lembram-se quando surgiu aquele caso de o Trump ter usado dados do Facebook para sondagens e essas coisas todas. O dono do Facebook foi então colocado em causa por causa disso, e saiu então uma nova lei da proteção de dados, que eu acho muito bem, acho que se promova a proteção de dados, porque é muito mal nós estarmos a fazer compras online, utilizarmos a nossa morada online, os nossos contactos, os nossos e-mails, e depois esses dados serem utilizados para coisas para as quais nós não queremos, e os governos e as entidades superiores saberem tudo da nossa vida não é bom. E portanto este documentário traz à tona isto, traz à tona essa luta que algumas organizações e algumas pessoas têm, que nós não sabemos, mas que têm essa luta para que um dia nós possamos viver uma vida mais privada neste lado da internet. E é uma coisa que eu achei muito interessante também destas pessoas e destas organizações, e portanto gostei do documentário, mas confesso que estava à espera de muito mais. Fazendo então uma série de documentário que está muito recentemente disponível na Netflix, falo-vos então do documentário Evil Genius. Este é um documentário sobre um crime que ocorreu na América, e eu confesso que sou um bocado fã deste tipo de documentários e deste tipo de séries de documentários, porque eu gostava de ter ido para uma parte mais investigativa, gostava de ter ido para a Polícia Judiciária, posso dizer, porque eu provavelmente não irei para a Polícia Judiciária neste momento. E portanto tenho sempre um gostinho muito grande por este tipo de investigações e por este tipo de, não diria crimes, mas por este tipo de investigações. O Evil Genius é um documentário que surgiu quando um senhor decidiu então encetar conversa com uma senhora que estava presa porque ela foi condenada por um crime que ele achava muito peculiar, e ele então decidiu entrar em contacto com a senhora, e através de cartas conseguiu obter esta história e contar-nos esta história através de um documentário. Basicamente este documentário é sobre um crime que ocorreu na América, de um homem que apareceu com uma bomba agarrada ao pescoço a fazer um assalto a um banco. Ele entrou no banco com a bomba então no pescoço, uma bengala que seria uma arma, e entregou à senhora do balcão duas folhas, eu acho que eram duas folhas, que seriam então a explicação e um pedido de dê-me para cá o dinheiro, senão eu mato toda a gente aqui no banco. O que é que acontece? O que acontece é que este senhor pegou então o dinheiro que a senhora lhe deu, sai do banco e é então cercado por polícias, porque claro que as pessoas do banco acabaram por chamar a polícia. Ele é cercado por polícias e acaba então por morrer em plena televisão nacional à época, e foi assim talvez das coisas mais chocantes que eu já vi também, porque realmente o senhor estava ali a dizer: tirem uma bomba do pescoço porque ela vai arrebentar. Eu acho que os polícias estiveram um bocado à espera que aquilo fosse mentira, e quando perceberam que aquilo era verdade já não havia tempo para fazer nada, e o senhor morreu em plena televisão nacional, em direto. Estou a imaginar a cena. Basicamente esse crime ficou um bocadinho por resolver, acabou porque ele ficou com metade da culpa e metade vítima, e o crime acabou por ficar um bocadinho por resolver, porque depois disso começaram a acontecer algumas coisas estranhas na comunidade, e houve um dia um senhor que decidiu então ligar para a polícia e dizer que tinha o corpo de uma pessoa num congelador na casa dele, e que tinha sido então morto por esta senhora, a senhora que dá a capa então a este documentário. E o que acontece é que a polícia vai então à casa destas pessoas, descobre lá o corpo, prende então estas pessoas e começa então uma investigação a tudo aquilo que aconteceu ali. E é um caso bastante peculiar, eu acho. Este caso fala-nos de pessoas muito inteligentes, todas as pessoas envolvidas acho que já morreram, portanto, pelo menos os dois maiores protagonistas já morreram, a senhora da bomba também. Este documentário fala-nos de pessoas muito inteligentes, e às vezes é disso que eu tenho medo quando vejo este tipo de documentários, porque há pessoas muito inteligentes a cometer este tipo de crimes. E o que aconteceu foi que, supostamente, e não podemos dizer com toda a certeza, porque todos os envolvidos neste crime engraçado morreram antes de poderem dizer toda a verdade e antes de poderem assumir a culpa por aquilo, mas por aquilo que ela foi dizer na prisão e por aquilo que também percebemos através do primeiro homem que denunciou o caso, que depois percebemos que está envolvido, e não vos quero comentar tudo porque têm que ver a série para perceber. Vemos então que foi um crime organizado meticulosamente, e isso é que eu acho muito interessante, é o facto de eles terem escrito duas folhas pronto, tem que ver para ver.
mas serem pessoas tão inteligentes que criaram todo este envolvimento à volta de um crime e que fizeram com que uma pessoa que até podia saber daquilo que estava a meter-se, mas que era inocente, fizeram aquela pessoa utilizar aquela bomba e morrer de forma tão dramática, estão a perceber, fizeram depois a família toda envolver-se nisso. E o documentário está muito bem produzido. Documentários da Netflix são sempre muito bons, está muito bem produzido, muito bem filmado, muito bem editado e, portanto, recomendo-vos muito que vejam Evil Genius se gostam deste tipo de temas. Para quem viu Making a Murderer, o outro da Freira também, muito nesse estilo, portanto vejam, recomendo muito e eu confesso que tenho sempre muito medo de ver este tipo de documentários. O próximo documentário que eu vou falar é o Casting JonBenét, acho que é assim que se diz o nome da menina, e conta-nos então a história de um assassinato de uma menina de 6 anos que aconteceu nos Estados Unidos da América e que foi feito assim de uma forma também bastante peculiar. E o próprio documentário é feito de uma forma bastante diferente daquilo que se costuma ver então nos documentários normais. Este é como se fosse mesmo um casting. A ideia dos produtores foi fazerem um casting e fazerem uma recriação de alguns dos momentos da vida desta família e, portanto, acabaram por contratar algumas pessoas locais da própria cidade que tiveram conhecimento do caso à época e que acabaram então ao longo de todo o filme por fazerem o casting e por representarem algumas cenas, mas também por darem a sua opinião e por falarem um bocadinho do caso à época. Este documentário não mostra imagens de nada, não mostra nem imagens de entrevistas, nem o após, não menciona nada. É simplesmente a visão de fora das pessoas que acabaram por ter contacto com esta história, que acabaram por conhecer à época, tanto a criança como também os pais e todo o envolvimento da história. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei neste documentário. É realmente muito interessante ver a visão que as pessoas têm de fora, tanto da história como daquilo que aconteceu, como depois a nossa opinião ao longo dos anos. E basicamente o que aconteceu foi que esta era uma menina que participava em concursos de beleza, aqueles típicos concursos de beleza que, para quem vê TLC, um canal da televisão por cabo, sabe que passam lá imensos programas desses em que as crianças participam em concursos de beleza, vestem-se todos a rigor, maquilham-se, penteiam-se e vão então para esses castings. E o que aconteceu foi que uma noite a mãe supostamente acordou, viu um papel a dizer que a menina tinha sido raptada e ligou para a polícia muito desesperada porque supostamente tinham raptado então a sua filha. A polícia entra em casa e vai então a um cômodo qualquer da casa e encontra então a menina morta. E aí começa então toda uma investigação que supostamente não deu em nada porque à época, e não foi assim tão longínqua, porque isto foi em 97, se eu não estou enganada, 96, portanto eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, e portanto não foi assim há tanto tempo, foi praticamente há 20 anos, e portanto toda a investigação foi um bocadinho adulterada e um bocadinho, pronto, a coisa não correu muito bem e o caso acabou por ficar, eu acho que por resolver, e portanto é muito engraçado ver como depois também toda a produção orquestrou tudo isto para fazer então o documentário e eu gostei muito. É realmente muito interessante ver não só as diferentes formas como se interpretam as pessoas através daquilo que se conhece delas, mas também é muito interessante ver a opinião que eles têm do próprio caso e demais, porque depois quando a criança foi autopsiada percebeu-se que ela tinha sido vítima de abusos sexuais e portanto tinha sido morta de uma forma muito violenta e portanto tudo aquilo gerou algum desconforto na cidade envolvente. Tudo isso gerou algum desconforto que ainda é visível nos dias de hoje para quem se lembra da história e para quem conviveu de perto com toda esta investigação e, portanto, eu gostei muito deste documentário, é diferente, portanto, não vão à espera de um documentário cheio de factos, informações, imagens, porque é realmente um documentário completamente diferente, mas para quem gosta de este tipo de filmes, acho que vale muito a pena darem-lhe uma oportunidade. O último documentário que eu vou falar é um documentário também muito recente da Netflix e é então o Wild Wild Country e eu fiquei bastante curiosa quando soube deste documentário. Confesso que vi o trailer e acabei por o deixar um bocadinho de lado, mas depois, por acaso, quando fui à feira e vi imensos livros do protagonista deste filme na Feira do Livro a serem vendidos, fiquei super curiosa para perceber que documentário era este e quem eram estas pessoas que faziam parte então deste documentário, que ainda hoje vendem livros em Portugal, na Feira do Livro, e portanto fiquei bastante curiosa. E basicamente este filme conta-nos então a história de um
homem, hoje em dia mais conhecido por Osho, mas antes ele era conhecido por Bhagwan, acho que é assim, exato, Bhagwan, que foi então um senhor da Índia que supostamente nasceu com uma fonte iluminada na sua vida para passar uma mensagem ao mundo e que acabou então por criar uma comunidade que se chamavam então os Rajneeshas, acho que era Rajneeshas, não sei muito bem, que era então uma comunidade que vivia à base da meditação, da vida social e portanto eram muito, não era bem hippies, mas também não eram, sei lá, era uma comunidade diferente, praticavam muito o yoga, a meditação e portanto ele criou toda uma comunidade à volta disso e à volta dos seus ensinamentos, que são ensinamentos muito proativos e muito à frente, que cativavam as pessoas e que cativaram as pessoas a criar então toda uma comunidade. Eles tinham então a sua comunidade na Índia, que era uma comunidade já com imensas pessoas de todo o mundo, só que há um dia em que ele contrata para a sua secretária pessoal, então a protagonista deste documentário, a carismática Sheila, que é então uma mulher que desde o início desta criação desta religião, eu não gosto de chamar religião porque eles também não se intitulavam como uma religião, mas esta comunidade que desde o início que ela idolatrava então o Bhagwan. E portanto ele um dia decide e diz-lhe: Sheila, temos que arranjar um sítio grande, um sítio maior para ter esta comunidade, para criar uma cidade à volta de nós. E ela então um dia decide comprar uma herdade, uma quinta, o que lhe queiram chamar, com milhares e milhares de hectares na América, no interior da América, numa aldeia, numa cidade que tinha muito poucos habitantes. Eles eram, diria, uns 50 habitantes, 100 no máximo, portanto eram muito poucos habitantes. E eles decidem então comprar lá um rancho muito grande e implantar lá a sua comunidade. Só que a coisa não foi muito bem sucedida. Quer dizer, inicialmente se calhar até foi bem sucedida, porque eles criaram a sua cidade, tinham escolas, centros comerciais, tudo mais, só que acabaram então por interferir na vida do dia-a-dia das pessoas daquela comunidade. E isso não agradou a toda a gente. Por um lado tínhamos uma comunidade muito feliz, que tinha a sua vida, muito independente, e por outro tínhamos uma cidade completamente chateada por eles estarem lá, por serem pessoas bastante diferentes e tudo mais. O que acontece durante este documentário é então o retrato do tempo deles durante a época em que eles estiveram na América, de todos os problemas que eles tiveram com as pessoas da cidade, com as pessoas do condado, com as pessoas do país inteiro e também aquilo que eles eram enquanto comunidade. Eu confesso que fiquei um bocadinho dividida nesta história. Eu confesso que não sou totalmente a favor dos dois lados. Há coisas que eu achei muito interessantes no lado dos Rajneeshas, eu não sei se é assim o nome deles, e do lado das pessoas, porque assim eu acho que é muito difícil sempre quando alguém vai para uma comunidade muito enraizada nos seus valores, nas suas éticas, nas suas vidas, é difícil ir para lá e implementar todo um novo ideal e toda uma nova ideia, mas também por outro lado eles não foram muito acolhedores de uma nova comunidade que tinha pessoas 5 estrelas e que estavam apenas ali só para viver a sua fé e para viver aquilo em que acreditavam, e temos que convenhar, não podemos ir contra aquilo que as pessoas acreditam, desde que as pessoas também não se metam na vida. E aí foi onde eu acho que a comunidade falhou, ambas as comunidades falharam, foi o facto de tentarem pela violência e através de manobras muito de má conduta, tentarem aniquilar-se um ao lado ao outro. E foi aí que eu acho que ambos falharam. Nenhuma das partes tinha pontos 100% positivos, porque vê-se no documentário que também a comunidade tinha alguns pontos negativos e que fizeram coisas muito desagradáveis e que não se deviam fazer, mas também o outro lado fez coisas muito más para que eles fossem embora, e portanto eu fiquei bastante feliz por ter visto este documentário, porque vi falar de uma comunidade muito interessante. Engraçado que este documentário também é muito interessante porque depois também tem opiniões e comentários de pessoas que viveram lá. Temos a própria Sheila, que ainda é viva e que eu gostei muito do final dela. Acho que ela pegou em todas as lições que aprendeu na vida e está a fazer uma coisa muito positiva agora. E portanto fiquei mesmo feliz por isso, mas confesso que não foi das personagens que eu mais gostei ao longo da vida. E é o que ela diz, há coisas com as quais nós vamos ter que viver com aquilo que fizemos e temos que continuar, e acho que ela fez isso muito bem. E também vemos opiniões de outras pessoas que estiveram na comunidade e que realmente sentiram na comunidade algo diferente e sentiram que lá foram completamente felizes e que isso lhes mudou totalmente a vida. Eu confesso que eu sou sempre um bocadinho de pé atrás com determinadas visões e determinadas religiões. Eu confesso que não gosto muito de extremismos e, portanto, nem sempre estive de acordo com tudo aquilo que era dito lá
mas confesso que é um documentário muito interessante e que eu recomendo a toda a gente ver se gostam deste tipo de temas. Acho que é um documentário muito interessante e vale a pena ser visto. E, portanto, e muito engraçado, quando a Sheila estava a falar, na altura que eles formavam comunas, na altura haviam 2 comunas em Portugal. Eu fiquei tipo, a sério? Muito à frente. De falar que toda a ideia que o Bhagwan falava e agora mais conhecido por Osho falava era muito interessante, e hoje em dia ainda se vê muito toda a ligação holística que devemos ter entre comida, entre vida, espiritualidade, portanto tudo aquilo que podemos viver de uma forma holística é muito interessante portanto, mas isso tem que ser levado de uma forma saudável e não extremismo, como muitas das vezes mostram no documentário. É um documentário que eu recomendo muito ver, vejam a série, é um documentário com 6 episódios, se eu não estou em erro, é muito rápido de se ver e eu gostei mesmo muito e recomendo muito também. E é isso, estes foram então todos os documentários que eu tinha hoje para vos falar. No próximo MyPix ainda não sei muito bem qual vai ser o tema, mas estou aqui já a prepará-lo. E é isso, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários se vocês já viram alguma destes documentários, alguma destas séries ou algum destes filmes documentários. Partilhem comigo o que é que vocês acharam. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!